Puxa vida, hoje eu sei que vou pisar em ovos. Olá pessoal, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e hoje nós estamos com mais um vídeo de opinião sincera. Hoje, opinião sincera sobre o NR800, redutor de ruído fabricado pela Cygnus lá no início dos anos 80 aqui no Brasil. Tem interesse em saber qual é a minha opinião sincera sobre esse clássico da indústria nacional? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, lembrando que na opinião sincera eu coloco pontos positivos, pontos negativos, então você vai ver todos os pontos positivos desse equipamento, mais os negativos, e também você pode deixar aí um comentário aqui no setor de comentários sobre esses pontos. Concorda, discorda? Então já prepara aí para deixar seu comentário depois de escutar todos os meus pontos aqui, a minha opinião, correto? Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece aí, já de cara, deixar o like para ajudar. Lembrando também que você não vai escutar esse equipamento, então se você é novo aqui e não conhece para que serve, como funciona, eu vou deixar um vídeo que ele conheça o NR800 e também alguns vídeos onde ele funcionou. Provavelmente algum vídeo aí onde eu tenha demonstrado um equipamento desse para venda vai estar atuando aqui para você entender exatamente como ele funciona. Então vamos lá, conheça o NR800. Vamos, e como eu disse aí no começo, né, você percebeu, eu vou estar pisando em ovos. Por quê? Porque esse aqui é um equipamento clássico que poderia ter uma grande utilidade lá nos anos 80, mas hoje talvez não tenha mais utilidade. Então tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tem gente que acha que isso aqui não serve para nada, que é só entupir o rack lá com mais um equipamento. Bom, cada um, eu vou tentar citar aqui os pontos positivos dele e os pontos negativos, mas não tem como sempre estar dizendo que lá nos anos 80, pode ser que esse ponto seja positivo ou não, né? Lembrando, o equipamento foi feito para aquela época, e lá nos anos 80, para hoje, o áudio, o mundo do áudio mudou e mudou drasticamente. Então vamos lá, pontos positivos primeiro do NR800. Cara, como ele tem uma função bem específica e que hoje, eu vou repetir isso novamente, que talvez hoje não tenha muito valor, então é bem complicado achar algum ponto positivo. Ele faz a função dele, o principal ponto, né? Ele faz a função dele. Se eu falar para você que faz e você escutar ele hoje, talvez você fale assim, porra, isso aí não faz nada. Lembrando, anos 80, fita cassete, fita de rolo, o FM tinha ruído de tudo que é jeito, não tinha sistema digital, né? Não era sistema que é transmitido hoje digitalmente e tudo mais. Então você tem que meio que se situar aí com a situação, tá? Mas sim, ele funcionava muito bem na época e não é à toa. Claro que tem o marketing aqui da Cygnus, mas não é à toa que foi muito vendido. Você encontra muito desse equipamento ainda aí sendo vendido, e muito em equipamentos de época, em racks de época, inclusive em racks profissionais, de rádios, igrejas, até de televisão, você encontrava esse tipo de equipamento em rack aí profissional, tá? Então, ponto positivo, ele é bem feito? Sim, ele é muito bem feito, principalmente se comparando com peças de hoje. Olha só, olha a grossura do alumínio aqui, ó. Painel de alumínio maciço, né? Olha a grossura, né? Então você tem aqui, se você pegar qualquer equipamento moderno hoje, nesse mesmo estilo, que é para rack, que é feito de ferro ou de aço aqui o painel, ele é muito mais fino. Qualquer batidinha já entorta. Eu coloquei no rack, apertei o parafuso, já entortou o painel do equipamento moderno. Olha a grossura do alumínio que era utilizado aqui, ó. Né? Então, e é uma característica de equipamentos dessa época serem muito bem feitos, muito robusto, não é à toa que duram até hoje, né? Então, um ponto positivo ele é muito bem feito? Sim, ele é bem feito, principalmente para o que a gente tem hoje em dia. Sim, ele é muito bem feito. Pra você ter uma ideia, a grossura desse painel aqui, ó, ele praticamente é a mesma grossura do Power, que tem, sei lá, 10 vezes o peso desse aparelho. Então aquele aparelho lá, você pôr no rack, o painel dele tem a mesma grossura do que um equipamento desse que nem pesa tanto. Então se você pôr lá, praticamente ele não vai nem fazer cócega aqui no painel, porque o painel é muito bem feito. Além dos botões, claro que, como é um equipamento feito desde os anos 80, e se duvidar até 90 foi fabricado, pode ser que sim, até nos anos 90 tenha sido fabricado,
Então tem várias versões, tá? Mas o painel é uma característica principal. Sempre teve essa versão de painel. Talvez botão de plástico? Puxa, eu acho que não. Mas nossos botões são de alumínio, né? A estrutura de ferro, muito bem feita. Então sim, ponto positivo, muito bem feito. Segundo ponto positivo, as conexões. Sim, como era um equipamento que era visado pela Cygnus ser profissional mesmo, eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, sobre falar que a Cygnus sempre foi profissional, né? A gente fala assim, puxa, a Cygnus estragou depois que ela virou profissional. Estou falando de SA1, SA2, SA3, GE 3500, os equalizadores, para quem conhece sabe o que estou falando, mas sempre ela foi profissional, sempre a lógica, né, da Cygnus de produzir equipamentos sempre foi profissional, e ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, né, um spoilerzinho aqui, ela só virou residencial no final da vida dela, né? Para quem sabe do que estou falando, sabe do que eu estou falando. Então, de conexão, então ele foi visado para você poder atuar num sistema múltiplo, porque você tem várias conexões aqui e que elas são individuais. Então você pode utilizar sem precisar desconectar e tudo mais, esse equipamento num sistema, digamos, que eu tenho fita cassete. Então eu estou reduzindo o meu ruído num sistema que eu tenho lá com fitas cassete, ou com qualquer outro material. Lembrando, uma rádio, né? Uma rádio usava cartucho. Então eu estou lá com vários cartuchos para poder tocar a rádio, e esse equipamento aqui está filtrando o leitor do ruído. Tá, mas agora eu não vou mais usar os cartuchos, agora eu vou usar o vinil. Beleza, você tem uma outra conexão, onde você pode ter um outro sistema, você não precisa desconectar ele. Você simplesmente vem, agora estou nos cartuchos, agora estou nos vinil, estou no vinil, então você consegue fazer essa mudança aí, sem precisar desconectar ele. Vários equipamentos, né, vários sistemas, no caso aqui 3 sistemas ligados simultaneamente, e você simplesmente seleciona qual que o redutor vai atuar e qual que ele não vai atuar no momento. Então, sim, conexão é um ponto positivo. Ponto positivo, hoje em dia é muito fácil você ter LEDs. Qualquer equipamento aí, você tem LED, mas na época, certo, que esse tipo de equipamento foi fabricado, você tem um equipamento que tinha um visor com LEDs. Hoje como eu disse, qualquer equipamento aí tem um LED, o teu carregador de celular tem um LED, né? O que mais? Qualquer carregador, coisa baratinha que você compra, um carregador de câmera fotográfica, como essa aqui, você tem lá um carregador que tem um LED que ele muda de cor, azul, vermelho, depende como está carregada, ou até mesmo 3 cores, uma sequência ali. Então é fácil ter LEDs hoje em dia nos equipamentos, né? Em qualquer produto. Carregador de celular baratíssimo, né? Mas na época, você ter LEDs, quando você lançava um equipamento e ele tinha uma sequência de LED, que ele tinha ali os LEDs embutidos, puxa, era uma coisa bem bacana. Tem muito equipamento ali, top de linha que o pessoal gosta bastante, que puxa, se tivesse uma sequência de LED ali, seria bem interessante, e não tem, certo? E esse equipamento aqui a gente tem aí uma sequência com 6 LEDs, né? Então você tem, opa, deixa eu ver se eu paro aqui, velho. Meu pedestal, parei. Então você tem uma sequência de 6 LEDs, 2 verdes, 2 amarelos e 2 vermelhos. Então, sim, você tem uma visão, você está olhando aonde está filtrando, em qual frequência está filtrando. A Cygnus poderia muito bem fazer um painel seco, sem nada, né, e simplesmente falar, tá filtrando aí, mas não, tem LEDs. Pesquise um pouco mais, ou então entenda um pouco mais lá no Conheça o NR800. Então você ter os LEDs aqui, sim, é um ponto positivo no NR800. Ponto positivo aqui para o NR800. Cara, como era um equipamento que se dizia ser uma inovação, uma concorrência para sistemas importados, digamos assim, Dolby, MPX e outros sistemas por aí, então a Cygnus fez aqui uma coisa exclusiva, que era exclusivamente nacional, um circuito exclusivamente nacional, e aí ela tinha um bom material de divulgação, coisa que a gente peca, né? Porque hoje em dia, você ter material de divulgação, exemplo, um equipamento aqui que é colecionável, você está vendo aqui, não vou mexer na câmera, PM5000 da Polivox. Puxa, qual que é o material de divulgação de uma linha 5000? Uma revista, Som 3, e talvez um catálogo ou 2, mais nada. A gente tinha, principalmente no início, lá no caso que se viu aqui do 1450, também tinha um material de divulgação bem legal, folders e tudo mais, mas depois não tinha mais. Então você veja que a Cygnus ainda se preocupava aqui com a divulgação. Então você tem aqui esse folderzinho que eu tenho desse equipamento aqui, ó, redutor de ruídos, explicando exatamente como ele funciona e todas as funções. Então você chegava numa loja profissional, pegava esse folderzinho lá e ia tentar entender para que servia o equipamento, e se caso pudesse te interessar,
você adquiria ou não. Então sim, o material de divulgação dele é bem interessante, né? Bom, você viu os pontos positivos aí? Não tem praticamente nenhum com relação, a não ser os LEDs, com relação à função do equipamento, né? Porque, como eu disse no início, vou repetir novamente, é pisar em ovos, porque tem gente que acha legal, tem gente que não gosta. Então, falar um pouco sobre como ele funciona hoje em dia, que a pessoa simplesmente põe um pendrive aí, com áudio digital totalmente filtrado e diz que não funciona, e você comparar com uma fita cassete de antes. Então, eu realmente preferi não falar muito sobre as funções dele, no caso, ou como ele funciona, se ele atua bem ou não, nos pontos positivos e nos pontos negativos, tá? Deixa aí no comentário o que você acha. Te interessa ou não, e o sol vai continuar, infelizmente, não tem como eliminar isso daí. Agora sim, pontos negativos do NR800. Vamos lá, parte de manutenção. Ele não tem a tampa de fundo, coisa comum dessa época de equipamentos que acontece, né? Ele é feito num bloco só aqui, muito mais fácil para ser feito, mas muito complicado para fazer manutenção. Só depois mesmo os equipamentos começaram a ter a tampa de fundo. Então, digamos assim, você consegue abrir a parte de cima e a parte do fundo. Lembrando, para você abrir o fundo, você tem que ter um bloco flutuante onde vem a placa, certo? Para quê? Para que aqui no caso a placa está presa no tampa de fundo, então você não consegue tirar, ela não é destacável a tampa de fundo. Então, para fazer a manutenção desse equipamento aqui é meio complicado. Se você precisar mesmo, você vai ter que tirar o painel e tirar a placa inteira aqui daqui e soldar os fios e tudo mais e fazer uma manutenção. Mas são coisas mesmo da indústria nacional dessa época, que depois, claro, com certeza começaram a brigar os técnicos, até a própria assistência técnica. Pô, vou levar 5 horas para desmontar o aparelho para trocar um resistor, né? E aí depois talvez eles atuaram. Não sei se no NR eles melhoraram isso, mas em outros equipamentos a gente sabe que depois melhorou sim esse sistema de manutenção. Tá? Então ponto negativo aí é esse aí. Segundo ponto negativo. No caso dessa versão, e repetindo, é só nessa versão, nas versões mais antigas da Cygnus, quem é técnico sabe do que eu vou falar aqui agora, entende o que eu vou falar aqui agora, que é você não ter a serigrafia na placa de manutenção. Então você tem uma placa de manutenção, conheça esse aparelho, então você tem uma placa aqui, e quando você vai fazer a manutenção, você pega o esquema lá, normalmente quem é habituado com isso sabe, pega o esquema, vai estar lá o número do resistor, o número do transistor, o número... Então, digamos, se eu estou pesquisando aqui, estou vendo que tem chamuscado, bom, se ele está chamuscado, você vai saber qual é, né? Mas exemplo que eu vou lá no sistema, na planta eletrônica ali do equipamento, e aí você vai ver lá, resistor R231. Beleza, então vamos ver se R231 pode ser ele que esteja com problema. Aí quando você vem na placa, cadê o R231? Por quê? Porque não tem a serigrafia, não está identificado o componente na placa. Isso é um erro da Cygnus, principalmente no início da Cygnus. Depois eles melhoraram, então você pode pegar esse mesmo equipamento aqui com uma placa nova, tem algumas mudanças aí, e aí lá você vai ter lá o código do componente, muito mais fácil de fazer manutenção, né? Então se você desconfia que tem um resistor ali que está cortando o áudio, que não está transmitindo o áudio, você vai no sistema elétrico ali, eletrônico, e olha ali, pô, esse aqui talvez é o que não está mandando áudio, vou procurar ele aqui, tá o número dele aqui, você troca ele direto. Agora, se não está ali, você vai ter que tentar entender, né, o que tem próximo, para onde está indo o circuito e tal, para saber qual é o resistor que está ali, que você vai fazer a manutenção. Então é um ponto negativo também, mas como disse, repetindo, é mais nos primeiros equipamentos, tá? Depois eles atualizaram isso daí, ao contrário da tampa do fundo aqui. Bom, outro ponto negativo dessa versão, novamente, dizendo existem claro, né, são 10 anos de produção, mínimo 89, no mínimo 10 anos de produção, digamos 8 ou 7 anos de produção. Esse do início dos anos 80, ele tem um problema que inclusive a Gradiente também utilizou lá na linha Exotec, né, que se os RCAs, né, então os conectores RCAs ali, eles têm uma lógica, vou repetir isso, para quem acompanha meu canal já deve ter escutado isso 1000 vezes, já fiz vídeos sobre esses conectores, vai estar aqui na descrição. Então esse conector aqui, ele tem uma abertura, ele não é inteiriço, né? Sabe que o RCA fêmea, quando você enfia ali, ele não é inteiriço, ele tem um vão, um corte. A teoria, né, que eu não li isso em lugar nenhum, ninguém me falou isso, ninguém explicou isso pra mim, mas a teoria dele estar com corte é porque você trabalha, então você tem um círculo ali que ele vai trabalhar. Então se você põe um RCA ali mais folgado ou mais justo, certo? E você consegue colocar o RCA porque ele vai trabalhar ali, ó, certo? Vai trabalhar assim.
Só que isso causa aí alguns problemas. Às vezes você vai enfiar ali, abre, ergue. Esse daqui nem tanto, mas na linha Exotec, a primeira coisa que os caras fazem aí em H2 principalmente é arrancar aqueles RCAs ali, dividir e colocar um RCA comum, normal, né? Porque ele é muito frágil, muito ruim a qualidade, certo? Então esse é um ponto negativo. E na verdade é só nessa primeira edição aqui. Depois eles colocaram, né, os RCAs ali inteiriços, só que aí tem um outro problema nos inteiriços. Esses aqui são difíceis de você encontrar oxidados, né? Então ele está ali com os inabrezinho preto, uma coisa leve que se faz uma limpeza, sai. Já os RCAs que vieram depois, que são inteiriços ali, cara, aquilo ali para você encontrar enferrujado, Signos, para você encontrar RCA enferrujado, vai comprar um Signos desse e não tem foto da parte de trás, toma cuidado, porque provavelmente ou se não está enferrujado ou já foi lixado, né? Tem pessoas que lixam ali, e aí lixou, tirou o cromo, aí vai ficar coçando toda hora, toda hora. Uma característica, uma dica que eu já dei aqui no meu canal, que é quando você vai ver se foi lixado ou não, é marcas no painel, porque ali tem o furo, onde o RCA passa, e aí você vai ver uma marca assim, branca, desgastada no painel. Quer dizer o quê? Alguém já puliu ali, porque já esfregou no painel e já puliu ali, né? Então é um defeito dos RCAs da Signos e de algumas outras marcas. Você não encontra isso em Gradiente, em Polivox, só se for equipamento de litoral mesmo. Mas Signos, mesmo não sendo litoral, você encontra os de segunda geração oxidados, o RCA, né? São coisas da Signos. E aí o último ponto negativo aqui, que não é um ponto negativo, na verdade é uma pergunta, né? Então eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês aí. Qual o ponto negativo? Ele funciona mesmo? Será que ele funciona mesmo? Então é uma pergunta, deixa aqui nos comentários. Você acha que ele... dois pontos. Ele funciona hoje? Ele tem serventia hoje? Isso aqui no teu rack, ele é utilizado ou ele é para encher o rack, para entupir o rack lá? Ou para quem que nem eu aqui, que tinha uma linha completa 800, então você tem que ter o NR800 para completar a linha. Ou não, isso eu estou falando de hoje. Ou não, você utiliza ainda ele hoje, passando o sinal por ele e ainda você faz o corte, certo? Um ponto. Segundo ponto, nos anos 80, você utilizou esse equipamento? Já utilizou alguma vez e tudo mais? Nos anos 80, utilizando fita, cartucho, rolo, vinil, esse tipo de coisa. Ele tinha utilidade real nos anos 80 ou não? Lembrando, vamos dividir isso aqui em duas partes. Hoje e nos anos 80. Então deixa aí no comentário. Então o ponto negativo é, será mesmo que ele funciona? Bom, a minha opinião é que hoje, né, eu vou deixar a minha opinião aqui, mas espero não influenciar a opinião de vocês. O que acontece é que hoje realmente não atua, né? Isso aqui realmente, na minha opinião, sincera, como diz aí o título do vídeo, é mais para encher o rack mesmo, tá? Mas, porém, nos anos 80, talvez ele funcionasse muito bem. Lembrando, nos anos 80 a gente não tinha essa noção de, o CD você põe ali, limpa o som. O pendrive você põe ali, limpa o som. Não, nos anos 80 o que se tinha? Fita, puta, tem um chiado. Rádio, tem um chiado. Por quê? Porque é transmissão analógica. Vamos tirar o chiado com isso aqui, né? Que mais? Rolo, cartucho, vinil, né? Então nos anos 80, na minha opinião, pode ser que isso aqui seja muito utilizado, tanto é que ele é vendido e tem muito desse equipamento, foi muito vendido. Então com certeza nos anos 80 ele funcionava muito bem e era muito utilizado. Mas hoje para mim é mais para encher rack mesmo, tá? Então é isso aí, mas não influencie com o que eu disse, a sua opinião, e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o NR800. Então é isso, hoje você viu aqui a minha opinião sobre o NR800, pontos positivos e negativos. Lembrando, discorda, concorda com alguma coisa que eu disse, deixa aí nos comentários, porque é muito bom, na verdade, é interessante a gente escutar pessoas que utilizaram ele e que ainda utilizam, por que não? Pra gente entender o que as pessoas acham. A gente vai ali, talvez abra um ponto diferente, abra alguma questão inédita que a gente consegue debater e discutir. Lembrando que nesse canal a gente gosta mesmo de debater e discutir essa geração de equipamentos. Então é isso. Opinião sincera NR800. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, anos 70, 80, 90, isso aqui talvez tenha sido vendido nos anos 80, nos anos 90 também, com comparativos, opinião sincera, lives batendo papo, que mais curiosidades, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece de dar o like para ajudar.
NR800, alguns vídeos na descrição aqui para você assistir. É isso aí, grande abraço, até a próxima.